Eita glória! Vamos lá, continuando. Um outro gigante que nós temos aqui é o gigante do desânimo. Entenda algo. Quando o Senhor fala ser forte e corajoso, ele repetiu 3 vezes. Quando ele fala isso, ser forte e corajoso, nós, quando juntamos a palavra força e coragem, nós retratamos para tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, como foi com Moisés, estarei contigo. Tem de bom ânimo, tu vais levar esse povo a conquistar a terra prometida. Tem de bom ânimo, eu serei contigo. E as pessoas deixam que o gigante do desânimo as abata. O gigante do desânimo as faça parar, as impeça de prosseguir. Tem pessoas que até começam bem, que até caminham bem, que até estão caminhando na presença do Senhor, mas de repente o gigante do desânimo as interrompe, as impede de prosseguir. Poxa, eu estava lendo a Bíblia todo dia, eu estava orando, estava indo para o culto, depois eu parei de ler mais, depois eu passei a orar menos, depois agora eu estou indo para os cultos, quando dá os domingos, de olhe, um domingo sim, 8 não, e está desse jeito. Isso é o desânimo, amados. Nós temos que derrubar esse gigante de nossas vidas, nós temos que continuar focado, com os olhos fitos no Senhor, não esmorecer, não desanimar, nós temos que continuar com os olhos focados no Senhor. Um outro gigante, amados, que nós temos que derrubar é o gigante da falta de leitura e da prática da palavra de Deus. É o gigante da falta de leitura e da prática da palavra de Deus. Queres ser bem-sucedido? Queres ser próspero em todos os teus caminhos? Leia e pratique a palavra de Deus. Está no versículo, nós lemos aqui, está no versículo 8 e versículo 9, diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer, segundo tudo, praticar, segundo tudo quanto nele está escrito, então fareis prosperar os teus caminhos e tu serás bem-sucedido. Então nós temos que ter a prática da palavra de Deus, a leitura, nos apegar, meus amados, é aqui que nós temos vida. Fora da palavra de Deus, nós não temos vida. Tudo que nós fazemos tem que ser em conformidade, de acordo, segundo a palavra de Deus para nossas vidas. Então, esse gigante da falta de leitura, o gigante da não prática da palavra de Deus, tem que ser derrubado para que nós prossigamos, para que nós continuemos caminhando na presença do Senhor e alcançando a promessa que Ele tem para nos entregar. Amém, igreja? Vamos lá. Ixi, agora que nós chegamos na metade. Não, brincadeira, estamos quase terminando. É bem rápido agora. Vamos lá. A história prossegue. O Senhor, então, Deus, o próprio Deus, instrui Josué, fala para ele atravessa o Jordão, segundo orientação divina, orientação de Deus, a arca do Senhor vai à frente, a presença do Senhor vai à frente, o rio Jordão, ele é parado de um lado, seca-se a corrente, faz tipo uma barreira natural do lado de cá, o lado de cá que a água não estava fluindo, secou-se, eles então passam, nós conhecemos a história, e eles chegam então até aos pés de Jericó. Chegam até Jericó, não invadem, ficam acampados próximo de Jericó, lá em Refidim, e a história fala, vou falar essa história bem rapidinho, fala que Josué estava lá aos pés de Jericó, isso está lá em Josué capítulo 5, tá bom? Josué estava lá aos pés de Jericó, quando ele vê de longe um homem, e ele vê que o homem trazia uma espada na mão, uma espada nua, que estava desembainhada. Ele fala, poxa, esse homem está com uma espada nua, uma espada desembainhada na mão, eu vou me aproximar dele e saber se ele é dos nossos ou se ele é dos deles. Josué chega até aquele homem e pergunta, tu és do nosso ou tu és do deles, do outro arraial, do outro povo? Ele fala, não. Um não bem enfático, bem forte, bem firme, como quem diz, não, eu não sou nem do de vocês, nem do deles. Eu sou príncipe do exército do Deus vivo. Ali era uma teofania, era o próprio Deus aparecendo para Josué, meus amados irmãos. Josué se prostra, cai no chão e começa a adorá-lo. E ele pergunta, o que diz o meu Senhor para mim? Primeira coisa que o Senhor falou para Josué foi, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, não um lugar físico, mas da presença, em quem tu estás falando, quem está diante de ti, te diz,
despoja de tudo aquilo que você tem, de todo o teu eu, de toda a tua humanidade. Saiba que você está diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano. Então nós temos que entender, um outro gigante que nós temos que entender é que nós não devemos ter prepotente, soberbo, arrogante. Nós temos que ter humildes, quedados, prostrados na presença do Senhor. Quando nós estamos de joelho diante da presença do Senhor, Ele nos ergue diante dos homens. Quando nós estamos rendidos no teu altar, na tua presença, Ele nos ergue diante daqueles que nos perseguem. E assim aconteceu na vida de Josué. Ele se humilhou, ele se prostrou, ele se rendeu. O Senhor falou com ele e na ocasião o Senhor deu toda a instrução de como ele iria conquistar a terra prometida. Jericó, ele falou o seguinte, vocês vão rodear as muralhas durante 7 dias. A cada dia você vai dar uma volta. No 7º dia você vai dar 7 voltas, totalizando 13. Eu não gosto desse número, mas é da Bíblia, né? Totalizando 13 voltas e as muralhas cairão. Amém, igreja? E assim Josué fez, ele começou, fez tudo segundo o Senhor tinha orientado. Ele chamou os sacerdotes, chamou os levitas, chamou o povo, passou a instrução, passou a orientação, explicou tudo que o Senhor havia falado para ele, e Josué sabia, Josué de certo tinha ciência de que se aquelas muralhas não caíssem, não ruíssem, seria o fim da liderança dele. O povo de Israel ficaria desanimado e os inimigos teriam coragem de enfrentá-los, de ir para cima deles. Então ele sabia de tudo isso. E eles começam o processo das voltas. Deu a primeira volta ao redor de Jericó e nada aconteceu. Deu a segunda volta ao redor de Jericó e nada aconteceu. Segunda volta que eu falo já no 2º dia. Deu no 3º dia outra volta ao redor de Jericó e nada aconteceu. E assim foi no 4º, no 5º e por diante, e aquele povo que estava com ele estava sendo vencido por um gigante chamado incredulidade. A incredulidade começou a rondar a mente daquele povo. A Bíblia não registra, mas não pense que aquele povo não estava murmurando, não. Não pense que aquele povo não estava... Amados, vocês têm noção, sim, porque vocês leem muita palavra. O povo de Israel, meus irmãos, só a graça de Deus. Reclamavam de tudo, nada estava bom, tudo para eles era reclamação. E eles estavam fazendo isso, não pense que eles não ficavam cochichando, falando ou dizendo. Então esse gigante da incredulidade é um gigante que tem que ser destruído, tem que ser derrubado, tem que ser vencido em nossas vidas. E lá eles estão já no 7º dia. No 7º dia eles dão a primeira volta, nada acontece. Dão a segunda volta, nada acontece. E a incredulidade já tomando conta do povo. E sabe o que vinha na mente de Moisés, de Josué? Na mente de Josué vinha o seguinte: ser tão somente forte e corajoso. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ser tão somente forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ser tão somente forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ele ia com este pensamento cativo na mente dele. Toda vez que você tiver um pensamento de tristeza, um pensamento de desilusão, um pensamento que te afasta da presença de Deus, traga à tua mente a palavra de Deus e diga: tudo posso daquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, toda vez que algo vier à tua mente, traga à tua mente a palavra de Deus, porque é nela que nós somos fortalecidos. Vem um pensamento de desânimo, de incredulidade, de fraqueza, traga à tua mente a palavra do Senhor, porque é nela que nós vamos vencer. E assim aconteceu. Após a 7ª volta, naquele 7º dia, as muralhas de Jericó caíram para dentro e o povo de Israel prevaleceu. E a caminhada de Josué foi dessa forma, dando ouvidos, seguindo, caminhando segundo a direção do Senhor. E a Bíblia continua, nós estamos no capítulo 6 aí, da queda das muralhas, mas uma série de outras vitórias o Senhor deu a Josué. O Senhor parou o sol e parou a lua para que Josué vencesse uma batalha, meus amados. E ele continua caminhando, vencendo, ganhando tudo aquilo que o Senhor o instruía, que o Senhor o direcionava, porque esses gigantes que eu falei, todos foram derrubados, todos foram destruídos na vida de Josué. E ele prosseguiu, e ele caminhou, e ele avançou rumo à vitória.
Moisés morreu com 123 anos, Arão morreu com 123 anos. Moisés morreu com 120 anos. José morreu com 110 anos. Josué, já próximo da sua morte, já no final do capítulo 24, a morte dele é relatada no finalzinho do capítulo 24, a terra já havia sido distribuída entre os filhos de Israel, eles haviam conquistado a terra prometida, foi repartida a terra, cada um segundo a sua tribo, conforme orientara o Senhor a Moisés, e repassado ao povo, e eles estavam lá. E apesar da terra ter sido repartida entre eles, todos eles, a terra que o Senhor tinha prometido para cada um, fronteirístico a eles, próximo a eles, havia outros povos, havia os amorreus, havia os heteus, havia os jebuseus, uma série de povos que eram fronteirísticos a eles, ficavam fronteira, ficavam perto. E Josué começou a perceber que o povo estava se corrompendo, que o povo estava coxeando, coxeando que eu falo é cambaleando, entendeu? Que o povo estava meio assim. Isso já no final de sua caminhada, no final de seu percurso. E ele vai, então, nós vamos verificar no versículo 24, ele exortando o povo, ele chamando a atenção do povo. E aqui nós vemos o último gigante que nós vamos tratar hoje. É o gigante da inconstância. É um gigante que tem que ser derrubado na vida de todo aquele que quer caminhar com firme propósito junto ao Senhor. O gigante da inconstância. Olha o que diz o versículo 14. Perdão, isso, versículo 14. Aqui, amado, Josué já estava próximo dos seus 110 anos, ele já estava com uma voz cansada, mas ainda tinha o mesmo vigor. Josué capítulo 24, versículo 14. Eu vou ler interpretando como se for o próprio Josué. Tudo bem, igreja? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não havia inconstância na vida de Josué, meus amados. Ele servia a Deus e acabou-se. Independente se estava bom, independente se estava ruim, independente se estava com luta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Luciano, eu estou passando dificuldade financeira, eu vou sair da presença do Senhor e eu vou seguir outros deuses. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Luciano, o Brasil está em crise. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós tenhamos sempre esta mente, esta convicção, esta certeza de que esses gigantes jamais prevalecerão contra a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aplaudamos o Rei. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio, e o Ministério de Louvor já pode subir. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra viva, eficaz, toda poderosa, que nos foi ministrada magistralmente pelo teu servo, presbítero Luciano Gonçalves, devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Bendito sejas, e que nunca saia da nossa mente a visão de que devemos ser fortes e corajosos, que não devemos temer e devemos sempre exclamar com gratidão, segurança e sem medo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, fiquemos de pé. Palavra tremenda para as nossas vidas, que nós possamos vencer os gigantes que se levantam contra nós, que nós possamos vencer, que nós possamos continuar, que nós possamos vencer o medo, vencer o desânimo, vencer a incredulidade, vencer tudo aquilo que se levanta, que vem contra nós estarmos na presença de Deus, vivermos as promessas de Deus, nós possamos prosseguir
para o alvo e dizer: eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu vou, Deus amado, subir o monte que muitos desistiram. Eu não vou dizer: Senhor, faz que o outro vá e eu não vou porque eu tenho medo. Não, Senhor, me tira o medo, Pai, para que tu possas prevalecer na minha vida, porque tu tens promessas para mim e que eu possa prosseguir firme. Feche os seus olhos e fale com o Senhor agora. Aleluia, Deus. A porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Não brilha como destino, vista que cobre o passado, bom que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Não diga isso, Deus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. Olha lá! O medo quer me parar. Diga isso! Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender o quê? Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto da morte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade
Eu vou subir o monte que muito desistiu e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou bater morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, descendo com peso da glória. É mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira do medo. Faz o teu projeto, faz o teu lugar. Me faz entender, Senhor. Me faz entender. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, toda luz sobre você. É tudo sobre si, Senhor. É tudo fortalece a nossa santa em ti. Queremos ser crentes verdadeiros que te adorem, Pai. Rasga de nós toda incredulidade, todo medo, toda apatia, Deus amado. Nós queremos ser fortes e corajosos na tua presença, porque queremos mais de ti. Aleluia. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Diga quem é. É você. Glória a Deus! Glória a Deus! És tu, Senhor! Sem ti não somos nada, Pai. Quem é o homem sem a tua presença, Senhor? Precisamos mais de ti, Pai. Queremos lançar em teus braços. Queremos confiar totalmente em ti. Queremos ser fortes e corajosos na tua presença. Queremos ter disposição para te adorar, Senhor. Tu és Deus, tu és santo, tu és excelso, tu és glorioso. Te amamos, Jesus. Muito obrigada pela tua doce presença. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar.